muita gente frustrada, doente, paranoica, louca. Tem muita gente surtando. Literalmente. Por quê? Ansiedade, medo, pavor, pânico. Agora, está em voga agora a síndrome do pânico. As pessoas estão ficando em pânico, não sabem por quê. A nossa alma trabalha contra nós. Se a gente não descansar em Deus, amado, nós vamos enlouquecer. Mas quando eu consigo entender a obra de Deus pela minha vida, há sossego, há aquietação. Respira fundo, assim. Há sossego. Cutuca seu irmão e fala assim, relaxa. Está muito tenso. Deus é bom. Deus é muito bom. Quem crê que Deus é bom? Fala assim, aleluia. Deus é muito bom. Isso produz paz no nosso coração. Então, onde nós estávamos, a condição do homem sem Cristo é o quê? Dominado pelo príncipe desse mundo. Aí, no verso 4, Paulo começa a falar assim, todavia, aí ele começa a falar da intervenção de Deus ao nosso favor. Ele vinha dizendo, olha, vocês estavam mortos no seu pecado, o caminho de vocês era destruição. Aí ele fala assim, mas, veja só que há uma solução. Ele diz, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aonde eu vejo a bondade de Deus a favor da minha vida? Onde eu percebo a maravilhosa misericórdia de Deus? Ele está dizendo, tudo isso foi revelado a vocês, aonde? Em Cristo Jesus. Então todas as vezes que eu olhar para Jesus, eu vejo o quê? O favor, a misericórdia, a bondade, Deus agindo para mim, através de Cristo para mim. Ele está dizendo, olha, tudo que eu tenho para vocês, eu revelei a vocês através de Jesus Cristo. Quando a gente vai lá para Romanos uma vez mais, capítulo 3, verso 20, diz assim, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Que fé? Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. O apóstolo Paulo agora está escrevendo e falou assim, prestem atenção, o que eu estou revelando para vocês aqui, que ninguém vai ser capaz de ser salvo pelas obras da lei, ninguém vai conseguir se aproximar de Deus, tentando se auto-melhorar. Eu preciso compreender a operosidade de Deus a meu favor, e deixar que Deus, através da sua infinita misericórdia, produza na minha vida o fruto que Ele quer colher. Como eu faço isso? Mediante a fé. Você tem tido fé? Não é fé na fé, mas é a fé, é a consciência do que Deus fez. Ou seja, Deus fez e eu criei. Por que eu criei? Porque eu sou de Deus, porque Deus revelou para mim. No verso 24 do mesmo capítulo de Romanos, ele diz assim, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a justiça, em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, a consequência do pecado é morte. Alguém que tem dívida, quando morre, continua devendo? Não, o defunto acabou a dívida. Por quê? Ele morreu. Então havia sobre nós uma dívida. Quando eu me identifico com a morte de Jesus, o que acontece? Eu morri e, portanto, a
o débito que estava para a minha vida foi extinto. Mas agora ele está dizendo, mas vocês não vão ficar mortos. O que Deus fez para nós? Nos ressuscitou em Cristo. Por isso, eu tenho que ter consciência da obra de Deus. O que a obra de Deus fez? Paulo, quando fala assim, estou, pois, crucificado, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Ele está dizendo o seguinte, quando eu vivia como homem, havia sobre mim o preço do pecado. Quando eu morri em Cristo, meus pecados foram perdoados. Quando eu nasci de Cristo, agora já não pesa sobre mim o débito que havia. Por quê? Porque eu morri. E a vida que eu tenho agora não traz sobre ela o débito do pecado. Está complicado ou está fácil? Quem está achando fácil entender? Quem está achando complicado? Levanta a mão. Agora não entendi, metade levantou, metade ficou assim. Entendeu nem a pergunta, né? Fala para quem está do lado, está complicado, irmão? Está fácil. Pergunta para o seu irmão do lado, irmão, ajuda ele. Defunto paga dívida? Quem acha que defunto paga dívida, levanta a mão. Quem acha que ele não paga dívida, levanta a mão. Pronto. Então nós morremos. Amém? Quando a gente vive a vida nova, nós não trazemos para essa vida nova o débito que havia quando ainda estávamos mortos lá nos nossos pecados, quando nós vivíamos, mas era uma vida de morte, quando ainda estávamos vivendo conforme o curso dessa vida, o século vindouro desses dias. E o Paulo fala sobre isso. Aí no verso 4 ele diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Deus nos amou, amado, quando ainda nós não o amávamos. Quando nós estamos ainda presos na nossa vaidade, Jesus foi morto naquela cruz, para que no devido tempo em que a minha consciência fosse liberta, eu pudesse compreender o que Ele fez por mim. Então Deus está dando a nós a chance de viver uma vida nova. Qual a vida nova? A vida que Ele tem para mim. Qual é o propósito dessa vida nova, dessa consciência nova? É mais ou menos assim. Nós estávamos vivendo a nossa vida, estava lá dirigindo meu carro, bati o carro, morri. Aí Deus chega para mim e fala assim, você quer viver? Ah, quero viver, mas eu vou deixar você viver, porque eu tenho umas coisas para você fazer. Tem umas tarefas para você na terra. Aí a gente diz, tá bom, então eu vou voltar para a terra, com qual objetivo? Fazer as tarefas que Deus diz que era necessário que eu fizesse se Ele me desse vida nova. É exatamente isso que aconteceu sem mesmo ter que passar pelo acidente de carro. Nós estávamos mortos, Deus vem e nos vivifica, e fala assim para nós, eu vou vivificar você, vou te dar uma vida nova, para que você faça as obras que eu já preparei para que você fizesse na sua vida. Qual o problema? Que constantemente a gente diz sim para Deus, e na prática do nosso dia a dia, nos pegamos fazendo as obras que gostamos de fazer, e muitas delas muito mais ligadas ao defunto do que o homem novo que Deus tem. Então há um conflito, e o inferno conspirando para que a gente volte uma vez mais sermos o quê? Escravizados por aquela vida antiga. Enquanto eu não entender que agora, quando eu nasço em Cristo, há uma vida nova a ser vivida, com um objetivo claro que Ele reservou para nós, e só assim eu vou chegar ao final dos meus dias realizado. Enquanto eu não entender isso, eu vou continuar escravizado pelas coisas do meu passado. Por isso que muita gente fala assim, nossa, servir Deus é difícil. Não é difícil, é impossível, se eu não nascer de novo. Não tem como eu continuar a viver uma vida que eu vivia, e apenas potencializar, maximizar a minha vida, colocando Deus na minha vida, para me ajudar a fazer o que eu fazia antes. Não vai funcionar. Eu preciso ter consciência de que eu morri, e agora Deus está propondo para mim uma vida nova, que é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa.
mas como nós somos aferrados, apegados às coisas desse mundo, nós ficamos imaginando que se eu manter essas coisas vai ser melhor para mim. E Deus está dizendo, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Deus está dizendo, se você não experimentar o que eu tenho para você, você vai chegar no final da sua vida incompleto. Quem quer chegar ao final e dizer assim, cumpri a carreira que para mim está a propósito, como o apóstolo Paulo diz. Chegar ao final e falar assim, valeu a pena viver. Morri vazio. Por quê? Porque eu realizei tudo que estava dentro de mim para realizar. Há uma semente de Deus na nossa vida, que quer frutificar. Então, amado, a estupidez nossa é continuar tentando viver uma vida que não seja aquela que Deus tem para nós. Por quê? Porque vai me produzir um homem e uma mulher incompletos, no final das contas. Quando ele diz lá, no verso 8 que a gente leu, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Olha, ele está dizendo, ninguém vai conseguir salvar a si mesmo por aquilo que faz. Mas agora ele completa, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, ele está dizendo, somos o que Deus criou, aonde? Em Cristo. Aonde nós somos então ressuscitados, onde Deus dá uma vida nova para nós, em Cristo. Para quê? Fazermos as boas obras. Então, ao mesmo tempo que ele está dizendo, vocês não são salvos pelas obras, mas vocês foram criados para as boas obras. Entende a diferença? Como o diabo gosta, o diabo gosta de colocar sofisma na cabeça da gente. Se o diabo vier com uma mentira deslavada, a gente reconhece a mentira e desvia dela. Quando ele foi lá complicar a cabeça da Eva, e a Eva diz lá, ele falou assim, Deus disse, né, que você não podia comer dessa árvore. E a Eva falou, não, ele falou que não podia comer nem tocar. Deus não falou isso, Deus falou que só não podia comer.